Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 86 do podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. A nossa entrevistada é professora, cozinheira, chefe de cozinha, empresária e empreendedora social. Natural da cidade de Bom Jesus da Lapa, no interior da Bahia, há 33 anos ela mora na incrível cidade de Amsterdã, na Holanda. Ela é uma verdadeira baiana holandesa, que une o melhor do Brasil, da Bahia e da Holanda de forma autêntica e bela. Como ela mesma se descreve com a frase do poeta Ferreira Goulart: "Sou uma multidão". A turma não se conformou, brasileirinho abafou. Até o velho que já estava encostado nesse dia se acabou. Para falar a verdade. Nascida numa família grande, cuja mãe era professora e o pai contador, ela tem uma trajetória de vida muito bonita, repleta de ótimas histórias para contar. Para se ter uma ideia, aos 20 anos de idade, ela se casou com Richard, holandês que a conheceu em Salvador. Ele se apaixonou pela nossa entrevistada e só retornou aos Países Baixos quando se casou com ela. O casal, que se uniu em 1988, está junto até hoje. O casório festança foi em Bom Jesus da Lapa, numa verdadeira festa do interior, e pouco depois embarcaram de navio para construírem a vida e a família em Amsterdã. Um pandeiro e um violão na marcação. O brasileiro quando é de choro, é entusiasmado quando cai no samba, não fica abafado e é um desacato no chega no salão. Brasileiro quando é de choro, é entusiasmado quando cai no samba, não fica abafado e é um desacato quando chega no salão. Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir ainda mais de guitarra, bateria e um baixão na marcação. Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir ainda mais de guitarra, bateria e um baixão na marcação. Essa não! Sempre muito bem-humorada, sorridente e atenciosa, durante a nossa conversa ela relembrou da família e dos tempos da infância e juventude em Bom Jesus da Lapa. Contou em detalhes como seu marido Richard a conheceu, foi atrás dela para conhecer a família e a pedir em casamento. Falou sobre a sua chegada em Amsterdã no final dos anos 1980 e como e com quem aprendeu a falar holandês. Entusiasmado quando cai no samba, não fica abafado e é um desacato quando chega no salão. Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir ainda mais de guitarra, bateria e um baixão na marcação. Não há quem possa resistir. Ela também contou sobre a sua paixão pelo Brasil, pela Bahia e pela nossa gastronomia. Falou sobre o trabalho social que realiza na Holanda, relembrou de quando cozinhou para a família real holandesa e, como não poderia deixar de ser, deu dicas de passeios e lugares imperdíveis para se visitar na Holanda. E é com muita alegria e com muito axé, pronto para embarcar para Amsterdã, que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, Eliana Arp, a Lili, a esposa do Richard,
A mainha de muitos filhos que ela adotou ao longo da vida na Holanda e no Brasil. Uma das brasileiras mais conhecidas na Holanda, que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Eliana Arpe, Lili, tudo bem com você? Tudo bom, Paulo? Como é que vai, Paulão? E aí, diga, o que você manda de bom? Tudo muito bem, Lili. Lili, seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Lili, eu gostaria de saber de qual cidade, e no seu caso também, de qual país você está falando neste dia 9 de novembro de 2021. Então, eu que quero agradecer a você pela oportunidade, né? Eu sou baiana, como você sabe, mas eu nasci em Bom Jesus da Lapa e há 33 anos eu moro em Amsterdã, na Holanda. Uau, e hoje você está em Amsterdã, correto? Você está Hoje eu aí? estou em Amsterdã, em casa, nesse dia de outono, já está tudo bem escuro aqui, né? Já está só folhas caídas e árvores secas, mas começou o outono, então está um pouquinho frio começando a chegar. Então... E qual está a temperatura hoje aí, mais ou menos assim, já nesse outono? 6, 7, às vezes. Ontem estava 11, pela manhã 4, 5, entendeu? Às vezes há dias bem ensolarados, outros bem nublados, outros chuvosos. É bem típico dessa época, né? Entendi. Bem constante. E, ô Lili, então, para começar o seguinte, como você falou, né, você é baiana, natural de Bom Jesus da Lapa, e já mora há 33 anos em Amsterdã. Mas no começo dessa nossa conversa, eu queria que você contasse um pouco da sua relação com a sua terra natal, com a Bahia, que embora você esteja vivendo aí há tantos anos, né, fora do Brasil, eu sei que você tem uma relação ainda muito forte, especial com a Bahia. O que você podia contar um pouco? Bom, eu nasci em Bom Jesus da Lapa, né? Fui criada lá fiz todos os meus primeiros as escolas, a minha vida escolar, até me tornar professora, contadora. Mas aí, com mais ou menos 19, 20 anos, eu conheci o Richard, meu marido, até hoje. E ele tinha 2 anos mais do que eu, e aí a gente ficou... Ele disse, eu quero casar com você, aquela época, né, ainda, isso há 33 anos atrás, eu falei, nossa, rapaz, isso foi uma coisa assim, um encontro bem casual, eu tinha ido a uma festa em Salvador de um padre, amigo da família, a minha mãe não pôde ir, na verdade, e ela disse, olha, você se arrume, você vai para esse aniversário do padre Antônio, porque foi um aluno meu, minha mãe é professora também, e eu quero que você vai representar a família. Nessa festa, o padre tinha recebido 3 amigos da Holanda. E aí ele disse, Helena, você fala inglês? Eu digo, sim. Você poderia conversar com eles, porque eles estão meio isolados ali, me apresentou. E aí, daí o Richard ficou ali, no final da noite o padre falou, o Richard falou que vai casar com você. Olha, eu olhei para o padre e falei, mas que cantada mais barata. Eu falei, Deus me livra. Aí ele disse, ele está falando sério. Eu falei, não, tipo assim, vai ser a mãe dos meus filhos. Eu digo, caçar o que fazer, eu nasci no interior da Bahia, eu vou pagar amigo para gringo. Aí, no outro dia, o padre teve um almoço, que é aqueles aniversários que vai a semana quase toda, né? Aí vou eu de novo, e eu falei, padre, eu tenho que voltar hoje para lá, para Bom Jesus da Lapa. Uhum. E ele disse, Lili, não pode ficar, mas o pessoal tá aí, eu preciso de você para comunicar. Eu falei, não, eu tenho que voltar. E nessa conversa, a gente foi ficando por ali na praia, no almoço. Quando eu olhei no relógio, falei, vou perder o ônibus. O ônibus de 800 quilômetros, que eu tinha que pegar um ônibus de 800 quilômetros de volta para Lapa. Nossa. Eu cheguei esbaforida na rodoviária, perdi o ônibus. Aí meu irmão falou, perdeu, volta para casa. Voltei para casa do meu irmão.
Tinha um outro ônibus que eu não sabia. E nesse ônibus, o Richard chegou e entrou e foi para Lapa. Ele chegou na Lapa. Ele foi atrás de você. Padre, quando ele chegou na casa do padre, ele perguntou por mim, o padre falou, não, ela foi para a rodoviária. Aí ele falou, então eu vou despedir dela. Ele foi para a rodoviária, tinha Bom Jesus da Lapa, ele entrou no ônibus e foi. Ele falou, o ônibus de Bom Jesus da Lapa já foi, tem um extra. Ele entrou e foi. O ônibus quebrou. Ele foi 2 quilômetros a pé, chegou na Lapa, chegou lá em casa perguntando por Eliana, com minha letra, minha mãe quase me matou esse dia. Ela ligou para a casa do meu irmão e ela disse assim, sim, a negrinha. Eu falei, meu Deus, o que é que eu fiz? Ela falou, quem é este rapaz aqui de 2 metros que está aqui na porta, com os cabelos... Eu me lembro que ela disse assim, um rapaz com a cara de Jesus da Folhinha. Com a cara de Jesus da Folhinha. Eu estava aquele Jesus do cabelão olho azul. Magro, aí assim. Eu falei, mas mãe, mas a senhora fez o quê? Ele falou, botei o rapaz para sentar, para tomar um café. O rapaz estava exausto, veio a pé, todo mundo rindo dele no ônibus, que consertaram o ônibus, encontraram ele, botaram ele de novo dentro do ônibus para terminar de chegar, já estava quase dentro da cidade. Aí minha mãe falou, você me pega o primeiro ônibus e você me vê, que isso não se faz, falta de educação. Na minha cidade tinha um holandês chamado Guilherme Willem. Ela carregou o Richard para a casa do Willem. Falou, Guilherme, você me entenda aqui que esse rapaz está falando, o que é que aquela moça fez? Porque o rapaz veio andando de Salvador para cá, atrás dela. Aí o Guilherme falou, calma, professora, não foi nada, não. Eles se conheceram na casa do padre, e aí, minha mãe, na casa do padre? Foi na casa do padre. Aí pronto, aí ficou por ali. Aí eu cheguei, aí eu já fui em cima dele. Falei, você é maluco? O que você está fazendo agora? What you fucking doing here? Aí ele, não, você falou que sua cidade era bonita e não sei o quê, bababá. Pronto. Aí a semana foi passando, ele gostou da cidade, perguntou se eu queria namorar com ele. Eu falei, não quero namorar com você não, você vai embora. E ele falou, vamos embora comigo. Aí eu falei, não vou embora com você, tá maluco? Aí ele falou, eu vou viajar pelo Brasil, eu posso voltar aqui? Eu gostei muito daqui. Eu falei, tá. Aí pronto, a gente começou a namorar. Na verdade, quando a gente começou a namorar, já foi mais por carta. De onde ele ia, ele me escrevia, ele ficou quase meio ano no Brasil. Rodou o Brasil todo. Foi para a Amazônia, foi não sei para onde, voltou. Aí voltou, o padre falou, já chegou com um padre lá na minha cidade. Olha. Ele falou, você tem que falar com o pai dela, porque você tem que pedir a mão dela para o pai dela. Ele falou, isso não tem na Holanda? Ele falou, mas aqui tem. Aí meu pai falou bem assim, uai, você não tem que pedir a mão dela para mim, não. Essa daí, você tem que pedir a mão dela para ela. Aí pronto, eu falei, ai meu Deus, caso no caso. Acabamos casando, em 3 meses eu estava morando na Holanda, em 88. Uau, com 19 anos, 19 para 20 anos. 20 anos, Uau, Lili. Aí, agora, casei. Vamos só registrar, qual que era o nome do padre? Padre Antônio Fernandes. Antônio Fernandes, na paróquia, onde que era a paróquia? A paróquia dele era no Rio Vermelho, ele nasceu, ele foi a família inteira morava em Bom Jesus da Lapa, filho de seu Mindu, de Dona Belinha, e toda era assim, não só cresceu e foi aluno da minha mãe, como também a família era vizinha, entendeu? Então, era uma coisa assim, sabe, em cidadezinha do interior, todo mundo se conhece, todo mundo, né? Então, eu acredito que ele tenha se achado na responsabilidade de ter vindo. Ele falou, bom, já que o gringo vai lá, eu preciso, conheceu na minha casa, então eu vou lá terminar isso, amarrar esse negócio direito, porque senão... Ai, que Primeiro, legal, disse assim para mim, e ele falou comigo anos depois, ele falou bem assim, ele disse assim, pelo amor de Deus, escolhe qualquer outra mulher aí, essa não. Essa é a filha da professora, pelo amor de Deus, não faz isso não. Ela não, pelo amor de Deus. Depois ele falou, não teve jeito. Tanto que no sermão ele disse, não teve jeito. Tinha várias mulheres lá, mas ele só queria, ele não tinha jeito. E aí a gente acabou casando. E o casamento foi lá em Bom Jesus? Da Lapa. Que bacana. O padre batizou Richard, crismou e casou, porque ele tinha que ter os 3 sacramentos para poder. O outro padre, aliás, ele era
Guilherme, o holandês, ele também foi para lá para ser padre, mas depois ele ainda era missionário, alguma coisa assim. Ele também se apaixonou pela Maria, minha madrinha também, Maria Duarte. Guilherme Willem Duarte van Rijn, ele é da família em Wassenaar. E eles têm filhos, Henk, Joop e Willem Júnior, eles são casados, têm filhos e netos. O Willem faleceu há uns 6 anos atrás, antes ele veio aqui, eu levei ele para toda a família para passear e tudo, e foi ele que nos casou, e mais 32 padrinhos, do prefeito a amigo do pai. Parou a cidade. Ô, Lili, e o nome da sua mãe e do seu pai também? Mas a sua mãe, pelo visto, é uma pessoa importante. Minha mãe é a professora Solange Bernadette. Meu pai cuidava das finanças do Hospital Carmela Dutra, né? Era o Elisaldo, ele era bookholder, como chama isso, contador. Elisaldo Ribeiro Chaves, né? E nós fomos criados na casa da avó, né? Da Ana Moreira Gonçalves de Arruda. E meu avô já tinha falecido. E eu fui criada assim, no interior, subindo em árvore, brincando, correndo debaixo de goteira. A minha vida foi muito normal. Vida de criança de interior, comendo fruta no pé. E aí, no colégio de freira, tinha que andar com aquelas fardas, trança aqui, o cabelo, aqui, tudo com aquelas tranças, com aqueles filões da meia aqui na canela, que a gente dobrava tudo na hora que saía da escola, aquela saia plissada. E hoje eu sinto saudade de tudo isso. Eu falei, tem dia que eu fico assim, meu Deus do céu, as crianças hoje são tão diferentes da gente, a gente era mais puro, eu acredito. Né? Tinha aquela coisa de eu era feliz e não sabia. Então, com tudo isso que você contou, aí, de repente, o Richard fez tudo, a ginástica que precisava, fez todos os protocolos, seguiu todos os protocolos. Todos os protocolos. Dormia no quarto com 6 irmãos, meus irmãos aqui, e o quarto aqui. Nossa, ele foi persistente. Olha, era de mão dada, e quando o pai e a mãe chegavam na porta, tinha que soltar a mão. E não tinha que ficar com essa saliência. A vovó sentava na porta, e aí a gente ficava sentado ali, né, na areazinha da casa, né, da nossa casa. E quando ele pôde se hospedar lá em casa, mas a casa sempre 3 andares, então o andar de baixo era onde ficava todos os meninos, e eu tinha o meu quarto no outro andar e das minhas irmãs. Então a ala dos homens lá do outro lado. E não adiantava que tinha que passar pelos irmãos e pelo cachorro. Então não adiantava querer burlar o protocolo, não. Mas foi legal, foi. E aí eu me lembro que o meu vestido, a minha madrinha, me levou para Salvador. O meu vestido ainda foi feito por um costureiro, até bem famoso na época, o Denner. Denner, sim, famosíssimo. Uhum. Famosíssimo, né? Um vestido cheio de... Acho que as costas deviam ter uns 300 botões de pérola. Olha só, Lili. Nada. Era um vestido. Eu falei, gente, eu vou ter que vestir isso. O Richard falou, eu quero saber como eu vou tirar isso. Ele já estava... Eu falei, não, isso vai ficar um botão. Mas, nossa, os botões, eu me lembro que era botão daqui até lá na Misericórdia. Mas era um vestido muito lindo, fiquei bem, né? O vestido foi feito, desenhado e projetado, e isso e aquilo, e ficou bem, foi tudo sobre os conformes, né? Bolo e gigante, docinho, salgadinho, mata boi, mata galinha, mata carneiro, foi uma semana de festa. Mas foi muito bonito, foi muito legal. Uma verdadeira festa do interior, né, Lili? A festa do interior com tudo que tem direito. E outra, assim, aberta, assim. Eu me lembro que tinha umas meninas e eu ajudava sempre, né? Eu sempre gostei de projeto social, as meninas que viviam pela rua, queriam pegar no meu véu, queria tirar foto, eu falei, deixa, meu pai, deixa. Porque é uma referência, né? Você se tornou também uma... Foi tudo do jeito que todo pai e toda mãe sonha, né? Só que a preocupação, eu estava casando e indo embora para o outro país.
A minha mãe investigou a vida inteira do Richard. Ela mandou carta para o cônsul, ela mandou... A semana passada ainda conversei com o cônsul velho, eu fui almoçar com ele em Amsterdã. Uau. Ele ainda está vivo, ele tem 80 e poucos anos, ele tá, inclusive deve estar na Bahia agora, o House. E ele disse, nossa... Menina, eu digo, eu falei, o senhor não lembra de mim, não. Eu era uma menina. Uau, Lili. Lili, para a gente registrar aqui, qual que foi a data do casamento, assim? Qual que foi a data, até para a gente, dessa grande festa aí do 23 de interior? setembro. 23 de setembro. De 88, 1988. Isso. Lili, agora me conta, você saindo de Bom Jesus da Lapa, depois dessa festa maravilhosa, de todos esses acontecimentos, você nos braços da família lá na casa, e aí pega um avião e desembarca... Eu vim de navio, porque eu tinha 300 quilos de bagagem. Nossa, então calma, então me conta, como assim? 300 quilos, Lili. Meu filho, a minha bagagem tinha até carranca dentro. Sabe aquelas carrancas de São Francisco? E grande, né? Chaleira, das grandes. Bully, cachaça tinha demais, rede. De navio, naquela época, era um navio que chamava República de Amalfi. Ele era um navio. Uma parte dele era carga e uma parte era para turismo. Então, a gente pode pegar uma parte para mandar todas as nossas coisas, né? Porque a gente deu bastante presente. E a outra metade, a outra parte era um cruzeiro. E aí a gente veio passeando por aí, passando por tudo quanto é lugar. Ele falou, é melhor também, porque de avião vai ser uma coisa muito drástica, que a gente chegou aqui em novembro. E já foi nessa época, né? De frio. E começando o frio. 33 anos atrás, hoje, não sei, com a mudança do clima, não está mais tão frio como era na época que eu cheguei aqui. Entendeu? Então, hoje ainda pode sair assim, entendeu? Só com uma jaquetinha mais leve, um chalezinho, mas na minha época, nossa, na minha cabeça era muito frio. Era frio demais. Imagina. E aí nós viemos de navio com o capitão da época, meu amigo até hoje, o capitão Leonardo De Caro. Ele é aposentado hoje, vive na Itália, voltou para a Itália, para a família. E ele nos visitava sempre. Os últimos 6 anos, acho que 6, 8 anos, foi que ele nunca mais veio a Amsterdã. E esses últimos anos com a pandemia, né? Ô, Lili, e quanto tempo foi essa viagem? Quanto tempo durou essa viagem de navio assim? Foi uns quase 20 dias. 20 dias. É uma lua de mel também, foi uma lua de mel com também, toda a sua... O navio era bem legal, tinha aquelas festas, os italianos são bem, né? E eles inventavam festas da fantasia, e jantares, foi muito legal. Para mim eu fiz amizade com o navio inteiro, porque no decorrer dos anos eu recebi a tripulação, como as pessoas que estavam lá, o cara do Uruguai, os ingleses que estavam, os suecos, os suíços, os chineses, todos vieram me visitar em Amsterdã, todos. Entendeu? Uma metade já morreu, mas já tinha uns bem velhos. E aí, ô, Lili, coisa. E na sua chegada de navio em Amsterdã, aí na região portuária, tudo... Nós chegamos em Roterdã. Em Roterdã. E você tem ainda uma memória, uma lembrança assim, fotográfica desse seu primeira visão que você teve de Roterdã e depois de Amsterdã? Você tem assim... Porque você sabe, né? Roterdã foi destruída na guerra, então ela já tem uma parte mais nova. Então a coisa que vinha na minha cabeça era aquela coisa mais bucólica, mais antiga, né? Que tem em Amsterdã. Então eu falei, nossa, eu tomei um susto, né? Porque Roterdã é uma parte bem mais moderna. O seu pai morou em Roterdã, parece. Foi em Eindhoven. Eindhoven, E aí eu vi que meu marido falou, meu pai e minha mãe estão ali no porto, eles já estavam lá, e a minha irmã esperando. E eu olhei, a gente já chegou à noite também, né, só luzes, aquelas luzezinhas e coisa bem de porto mesmo. E depois nós viemos, quando nós fomos passando por Amsterdã, foi aí que eu fui tendo, né, aquela visão mais a Holanda, os diques, os canais, os moinhos, aí foi de Roterdã até Amsterdã, né, um chãozinho, né, chão quase 1 hora e pouca de carro. E aí, um pouquinho mais, você para na Bélgica,
vai cair na Alemanha, se esticar mais um pouquinho. Se Não é igual passar- na Bahia, que a gente falava assim, vou tomar café com a minha prima em Santa Maria da Vitória, 2 horas, 3 horas de viagem. Vamos, É, se eu exatamente. fizer isso aqui, eu vou para. Semana passada a gente falou assim, bora visitar minha irmã. Eu falei, aonde? Aqui no centro de Amsterdã? Ele falou, não, na Bélgica. Porque Ah, acho que o território do estado da Bahia deve ser maior do que o território da Holanda. Eu não tenho, não sei. com certeza. Não é? É mais ou menos isso. Né? Porque eu acho que as pessoas ainda têm aquela coisa, né? Que a Holanda é do tamanho de Sergipe. Mas não é tão pequeno, que Sergipe é bem... Tá um pouquinho maior do que Sergipe, mas não é esse exagero que é Sergipe, né? Mas é um pouquinho maior que Sergipe, quer dizer, a Bahia engole a Holanda inteira. A Bahia. Ô, Lili, e aí você foi viver em Amsterdã, e como você falou, você já tinha sua formação, já professora, já tinha estudado, falava inglês, tudo. Como é que foi, assim, os seus primeiros anos vivendo fora do Brasil, também nos anos 80, que era, enfim, absolutamente diferente a comunicação e Inclusive a Amsterdã era diferente naquela época, né? Era sexo, droga e rock and roll mesmo, literalmente, era aquela loucura, entendeu? Eu fui morar bem no centro de Amsterdã e eu tinha que fazer compra, por exemplo, o supermercado ficava embaixo de uma vitrine. Você sabe as vitrines, né? Uhum. E eu ficava olhando aquelas mulheres ali, eu voltava para casa e falava assim, nossa, tinha umas mulheres bonitas ali, aquilo é loja? Eu achava que era loja. Elas estão fazendo propaganda de alguma coisa? A gente falou, não. Aí eu falei assim, você me mandou fazer compra no meio do Baixo Meretriz. Entendeu? Mas aí, com o tempo, você acaba acostumando. Você ouve... Tinha brasileiros naquela época, você começa já a ouvir a língua, você já começa a dar tchau, e vira uma coisa corriqueira, porque em Amsterdã isso não existe, essa separação. Inclusive, as meninas da vitrine, elas são empresárias, né? Tem até um monumento no centro de Amsterdã em homenagem a elas, é um trabalho. Sim. O Red Light District, né, que chama a Rua da Luz Vermelha, né? Que tem os canais com aquelas lâmpadas vermelhas, as vitrines com aquelas coisas de veludo vermelho atrás, ainda existe até hoje. Quiseram tirar, né? Estão ainda numa polêmica. Com a pandemia, muita coisa ficou fechada, mas andar pelo Red Light é um programa de qualquer família. Todo mundo vai, tem restaurante, tem tudo, né? Não sei se você já veio a Amsterdã, já? Sim, eu fui no ano passado, Lili, antes da pandemia. Eu estava no Brasil, você estava na Bahia, você estava na Bahia. Eu fiquei ali perto até, eu fiquei ali pertinho até da Red Light. Tem as ruas que eu gosto de frequentar, são as ruas bem antigas, né? Onde tem aqueles brown cafés, cafés bem escuros ainda pela fumaça do cigarro. Agora não pode mais. Mas eles são lindos, são nostálgicos. Eu sempre vou com seu pai quando a gente vai tomar uma cerveja, uma Bock, né? Agora, essa época, já começou a época das cervejas fortes, Duvel, Bock. Nossa, tem vários, Lef, várias cervejas, né? Meu pai fala do bar que é o Castelinho, né? Não é o... o Castelinho. O Castelinho é o de Schreienstora. Schreienstora tem um significado, a Torre do Choro. Só tinha na época aquela casa, reza as lendas que foi a primeira casa, e o resto da Amsterdã não tinha água, aquela parte só tinha água. Então, ali numa outra parte ainda tem os barcos do VOC, né, do tempo do VOC. Uhum. E ali os navios que não voltavam, as mulheres já sabiam. Quando era tipo um porto ao redor, e ali tinha o castelo, né? Que eu sempre vou lá com meu pai. E quando o navio não chegava, eles sabiam, ou quando o marido não chegava, então elas iam para ali chorar. Por isso que muita gente diz que ela tem fantasma. Eu sempre falo, Fefe, tem fantasma aqui dentro. E aí... Mas é um lugar muito lindo, é um dos meus lugares prediletos. O seu pai fala que a torre é minha, porque eu chego lá, o pessoal, Lili, mas é muito legal lá. É um lugar que tem que ir de Schreienstora, é um castelinho, uma torrezinha, e aí ele tem vários ambientes. No verão você pode sentar do lado da água, pode pegar um barquinho, tem a parte de cima e tem a parte de dentro também, e em cima é um museu, tipo uma biblioteca, também muito legal.
Ô, Lili, né? não foi no ano passado que a gente tomou uma lá no Castelinho, mas em breve, quando eu for à Holanda, em Amsterdã, aí a gente vai tomar, viu? Aí eu vou quando você Com estiver certeza, aí, mas isso viu? com certeza. Lili, agora eu quero te perguntar um pouco sobre os seus talentos gastronômicos que Não, olha, encantaram aí a Holanda, a Europa, né? Me conta, Lili, como é que é a ah, sua... Eu sei que você é uma cozinheira de mão cheia, também faz uma caipirinha top aí, e tem muitas histórias, né, de trabalho. Seu trabalho é muito ligado ao universo gastronômico. Me conta um pouquinho também. dessa sua trajetória nesse ambiente da gastronomia aí na Holanda, ensinando os holandeses um pouco o tempero baiano, o tempero brasileiro. Ó, essa foi uma coisa que eu sempre gostei muito, porque a minha avó, ela tinha... A minha cidade, não sei se você já ouviu falar de Bom Jesus da Lapa, é uma cidade de romarias, né? As pessoas vão lá pagar promessa do Brasil inteiro. E minha avó sempre teve aquelas pousadas, e ela tinha cozinheiro, ela tinha as cozinheiras. Ela também cozinhava. Uma das irmãs do meu pai morava em Salvador, tinha uma empresa de festas. Então, as minhas férias, ou era com a minha tia, ou era com a minha avó no interior mesmo. E eu sempre gostei daquela comida de raiz mesmo, comida simples. Lógico, depois eu tive que tomar cursos de coisas gastronômicas mais sofisticadas, isso tudo eu sei fazer, mas o que eu sempre quis primar foi sempre pela cultura da culinária como ela é. Essa semana eu fiz um picado de abóbora com carne do sol, que eu falei, gente, eu sentei, abri até a barriga, né, eu falei, eu preciso comer isso. É esse tipo de coisa que eu percebi que é o que mais é uma comida nostálgica, aquela coisa, sabe, aquela coisa do você tem fome de quê? Daquela maneira de falar da gente. Inclusive, eu conversei com uma amiga minha jornalista daqui, a Margot Dalla. Eu disse assim, eu quero fazer uma comida assim que eu pergunte para as pessoas, você tem fome de quê? Sabe? Porque fome, nesse caso, vai muito mais além do que encher a barriga, no caso, né? Ou matar uma saúde. Vai muito mais, vai na comida da avó, na comida da mãe, na comida da tia, uma lembrança boa, um café que sentou, que comeu um petisco. Então, eu falei, eu tenho que trazer isso de volta. Sempre foi meu ponto forte. Foi a mesma coisa com a caipirinha, quando eu criei o Caipirinha Clube há mais de 20 anos atrás. Entendeu? Eu queria o Caipirinha Clube porque eu não queria a caipirinha feita com sirope, com não sei o quê. Eu queria uma caipirinha feita como ela é. Amassa o limão no copo, bota o açúcar, coloca o gelo moído, mexe, outra cachaça e toma. Isso. Lógico que hoje em dia, né, com essa fama de coquetéis, tem vários tipos. Mas eu fui tipo um dos inovadores dessa coisa da caipirinha. Nossa, eu fiz caipirinha de show a lista é imensa, entendeu? E De depois vários também eventos, né? Não, eu participava de shows mesmo. Shows no Paradiso, por exemplo. Eu tinha o bar da caipirinha lá dentro, no Concerto Rebal, onde a rainha, hoje a nova rainha consorte com coisas, eu sempre fui fazer no Arena, eu sempre fiz caipirinha nos Sky Lounge, né? Onde tem tipo aqueles onde ficam os jogadores de futebol, onde ficam, entendeu? Então, eles sempre me chamavam por causa justamente disso, fora de eu ter que usar a roupa da baiana e não usar a roupa da... As pessoas estavam querendo tirar aquela coisa da mulher pelada. Perfeito. A mulher brasileira pelada. Então, quando eu apareci a primeira vez vestida de baiana, mas vestida de baiana mesmo, uma vez eu fui receber o Caetano e o Gil nos 50 anos de carreira deles, que ele ficou olhando assim para mim, porque eu estava vestida de baiana mesmo, baiana de rechilier, turbante, pano da costa, saia rodada. Então as pessoas não estavam muito acostumadas com isso. Ah, brasileira, bota aí, pelada, sacode aí, já era. Então, inclusive, eu ainda comentei muito isso com o capitão Carlos Alberto Torres, né, que Deus o tenha, meu amigo querido. Ele falou assim, Lili, quando eu entrei, que eu vi você vestida de baiana, ele veio falar comigo, que ninguém espera muito, né? Espera entrar né? Aquela coisa da mulher meia nua, entendeu? A caipirinha feijoada e mulher pelada. E aqui eu acho que eu quebrei um pouco esse protocolo, porque esse protocolo é errado, porque as sambistas são lindas, elas são maravilhosas, mas isso não pode ser relacionado à nudez, né? Só essa coisa do corpo da mulher exposto. E isso aí em Amsterdã nem é tão, porque as mulheres ficam seminuas,
na vitrine. Então, eu acho que era um tipo de relação muito errônea, por sinal, mas acho que a baiana também fez sucesso também desse lado, né? Porque ninguém esperava a mulher. A roupa chama muita atenção, a roupa tem muito axé, entendeu? Sim, Então, sim. E vem direto da Bahia, né, Lili? Baiana, ela foi vestida de feita lá baiana. no Alto do Cantuá, foi um primo meu muito querido, mandou fazer essa roupa no Alto do Cantuá, e ela foi bordada ainda lá no Alto do Cantuá. Você lembra da casa da uma menininha, né? Então, tinha as meninas, as aias de lá. E uma dessas mulheres foi o que bordaram a minha roupa. Ela veio de lá. Então, ela é uma roupa... Eu tenho essa roupa até hoje. Ela já está com mais de quase 30 anos. Olha e ela só. continua linda. Na hora que eu visto, parece que veio aquele turbilhão de um monte de coisa, de emoção, sabe? O corpo fica arrepiado, todo mundo, né, dá aquela sensação maravilhosa. E eu gostei muito de passar, de ter representado esse outro lado da mulher brasileira, sabe? Foi uma responsabilidade muito grande, né? Porque não querendo menosprezar ninguém nem nada, mas eu acho que aquela figura de relacionamento da mulher desnuda, sabe, que cria aquela fantasia ordinária na cabeça, foi quebrada naquele momento, que a mulher não precisa estar nua para representar o Brasil, nem, sabe, dessa forma. Isso eu conversei muito, inclusive, né, com os amigos lá no Arena e tudo. Eles sempre me falaram isso, porque você recebeu um elogio vestida até aqui, Sim, sabe? sim. Uma mulher pelada, ela recebe elogio porque é pelada, entendeu? Então, aquela coisa eu me senti muito lisonjeada, muito mesmo. E eu senti muito alegre em poder representar a mulher dessa forma. Que a mulher pode vestir, pode fazer o que ela quiser, mas eu acho que ser vista assim, com esses bons olhos, né? Fez diferença, fez diferença, porque eu fiz toda a parte da época da Copa, eu fui convidada para ir para a Rússia, para ir para o Egito, para ir para um bocado de coisa. Por quê? Porque eu estava, além de estar com a cabeça coberta, eu estava com tudo coberto. A roupa da baiana, a baiana tradicional, ela é muito linda. E é uma roupa que chama atenção de longe, né? E foi Nossa. muito bom essa experiência. Valeu demais, uma saudade imensa desse tempo, um tempo que você guarda assim com muito amor no coração mesmo, né? E no seu Facebook, né, Lili, tem várias fotos, né, de você de Tem. baiana. O seu Facebook é muito legal, tem muitas imagens, muitas fotos, e até eu vou deixar o link depois para os nossos ouvintes que quiserem, né, acompanhar no Instagram da Lili ou no Face, que vão Com curtir demais. certeza. Lili, mas você falou do Caipirinha Club, e tem também uma ação que você fez, que eu sei que foi um sucesso aí em Amsterdã, que foi o Batô da Lili na Gay Pride em Amsterdã, não é? Não tem? Foi um auê. Todo mundo fala assim, mas você é casada, você tem filho? Eu digo, sim, por quê? Eu tive barcos na Parada Gay por mais de 10 anos. Era o Batô da Lili. Todo ano saía o Batô da Lili. Era uma outra coisa, que sabe, aquelas coisas de você quebrar, sabe? Por que com a mulher casada não pode ter um barco na Parada Gay? Em Amsterdã pode. Eu tive, entendeu? E no meu barco vinha gente de tudo quando era jeito. Tinha pessoas que estavam no armário, que saíram do armário, que não saíram do armário, que eu tirei do armário. Você arrancou do armário. Eu arranquei do armário. Mães que levaram os filhos para dar um determinado apoio. E, como dizem os outros, pessoas normais, né? Você é uma pessoa normal. Eu digo, eu sou uma pessoa normal, que eles fizeram, que é hétero, né? No caso. Falei, sim, tem hétero no barco também. Entendeu? Tem hétero, tem bi, tem tri, tem transgênero. Agora é LGBT, eu falei LGBTX. Isso, entendeu? LGBT+, né? Que cada vez vai adicionando, né, novas... Adicionando, e todo mundo era bem-vindo, a música tocada era sempre música brasileira, junto com Madonna, fazia um mix, misturava tudo. Nem Mato Grosso, ao bolero de Ravel, normalmente o barco saía ao som do bolero de Ravel, que eu adoro.
Ô, Lili, entendeu? eu fiquei curioso, mas como é que funcionava? Você, assim, tinha então um barco, que aí as pessoas É, compravam um ingresso que tinha direito a. E aí ele saía pelo canal na é. parada. Como é que é? Eu fiquei Ele curioso saía, em assim, saber. os primeiros anos você assistia a parada, né? Então, sempre tinha os barcos da Lili ali. Depois você acompanhava a parada. O barco da gente começou ao longo dos anos a chamar bastante atenção, porque ele foi aumentando, né? Teve 2 anos que o barco da gente ficou inscrito na parada. Você pode fazer isso também. Só que tem aquela coisa, um barco que desfila na parada, ele tem um propósito. Sempre os policiais gays, ou algum movimento. Ali o nosso não deixava de ser um movimento, mas era mais uma coisa assim, não era de aceitação, nem tolerância, nem disso. Era um barco em que você dizia, não, a gente está aqui porque o nosso apoio é total, sem dizer, eu estou aqui, não aceito mais, não. Você vai porque você quer ir e acabou. Uhum. E os outros 2 anos nós fomos, inclusive com uma empresa, né, que também sempre tem as empresas, e aí quiseram patrocinar o barco, aí foram. Mas aí as pessoas disseram, não ficou bem legal, a gente gosta de ficar na beira do canal, assistindo ao desfile, dançando, bebendo, comendo e fazendo festa. Quando termina, a gente vai atrás. Porque se você fica no desfile, você tem que acompanhar toda aquela sequência. Vem o barco da prefeitura, o barco da polícia, o barco não sei o quê, o barco das Forças Armadas. Então, os outros barcos até chegar. Então, isso aí a gente já fazia no final do desfile. E aí a gente não via. Se você se inscreve nesse ano na parada, você tem que ficar no seu posto, no seu número. E aí o que acontece lá na frente você não vê, principalmente a abertura, que é lindíssima. Entendi. Então, do lado, você vê tudo. Na hora que eu venho aqueles caras fazendo aqueles Aquaman, né, que faz aquelas performances com aqueles jatos de água enormes. Lindíssimo aquilo. E tem fotos lindas das aberturas. E aí aí você vê tudo, você participa. E depois a gente vai pela cidade, bota o barco, desce todo mundo, e aí a gente se joga na cidade mesmo, para curtir os shows. Esses últimos 2 anos foi uma tragédia, não tem nada, tudo fechado. E aqui você sabe que a gente está à beira de um colapso de novo. E isso está deixando muita gente preocupada. Por quê, Lili? Os Você números... até me mandou uma mensagem nessa semana contando um pouco aí sobre o cenário atual aí na Holanda. Eu queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes, que é bom registrar. Olha, quando eu fui, a última vez que eu fui ao Brasil foi em 2019, voltei em 2020, em março. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei na boca do corona. Eu, inclusive, vim correndo de volta, porque vai fechar, não vai fechar, vai fechar, não vai fechar. 2 dias depois que eu cheguei, fechou. Fechou tudo. Então, eu ainda consegui, né? E o medo, e nessa época ninguém estava tão preocupado, porque vinha muito poucas pessoas de máscara. Eu estava com a máscara, porque minha mãe insistiu, botou todo mundo para ir de máscara. E nós chegamos aqui, eu ainda fui um dia ao café da minha amiga, o Café de Artes, da Merle e da Hillary, e ela disse, Lili, toma cerveja, que essa vai ser a última, daqui a pouco a gente vai ter que fechar. Eu falei, Ela falou, vai ter que fechar. Chegou agora a ordem, vai ter que fechar às 10 horas da noite. E aí, pronto, foi isolamento, só os supermercados abriam, né? E aí eu não sei se seu pai já te falou, eu tenho um ISTIRT, né? Um Instituto de Ajuda, o Cleopatra, com uma amiga minha do Egito. Então a gente falou, não, a gente tem que fazer alguma coisa. Muita gente começou a perder o emprego. Você sabe que em todo país tem as pessoas que vivem indocumentadas, não tem documento e se aventuram, e juntou com os exilados. E aquilo virou um pandemônio. Eu falei, meu Deus. Aí a minha amiga ligou, falei, Lili, a gente tem que fazer alguma coisa. Como os restaurantes estavam todos fechados, nós ganhamos o restaurante do filho dela aqui na esquina da minha casa. Todos os produtos começaram a perder a validade. E começar a perder a validade, porque ninguém sabia quando que ia abrir. Sim. Então, a gente ganhou muita coisa de doação. Aí eu comecei a ligar para o Macro, para o Ranos, para o Albert Heijn. E aí nós fomos parar no jornal por causa disso, né? A brasileira e a egípcia. Nós abrimos um supermercado de graça. A gente abria, botava tudo dentro do restaurante,
cada um chegava com uma sacola. Você tem quantas pessoas na sua casa? Tantas pessoas. Então a gente enchia de comida, de máscara. Tinha dia que eu estava, isso aqui meu ficou marcado. O medo de pegar corona. E porque vinha gente de tudo quanto era lugar e tinha gente que estava já na rua, entendeu? E aí foi um colapso. Depois começou com as vacinas a mesma coisa, para ajudar as pessoas a irem tomar vacina, porque quem está indocumentado literalmente não existe no país, né? Eles não têm vínculo, as pessoas não sabem onde é invisível, né? É invisível para o poder público, né? Ele não enxerga. As pessoas sabiam que tinham pessoas, por exemplo, as meninas que fazem as faxinas, elas teve um acordo do governo, né, para mandar embora. Teve uma época que não podia mandar embora, não tinha como mais mandar embora, que o país de origem tinha que mandar buscar. Ainda teve algumas pessoas que conseguiram ir embora e depois fechou tudo mesmo. A gente é proibido de sair à rua. Eu, por exemplo, quando eu comecei com o delivery, aí foi um outro projeto que a gente começou também a fazer comida para vender e entregar. As outras comidas de distribuir eram comidas já enlatados, e quando tinha muita verdura, os produtores de tomate, de batata, também mandavam aquelas caixas cheias de verdura para a gente. Se a gente não fizesse ou não distribuísse rápido, elas começavam a perder. Então, eu começava a fazer sopa, fazer molho, fazer não sei o quê, e dava receita, e multiplicando isso, né? Dá receita. Botava a receita, falava, olha, você faz assim, 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 assim. Dona Eliana, o que eu faço com isso aqui? Eu falei, minha filha, mais tarde você me manda um app que eu te mando a receita. Entendeu? Ou então botava no meu Face. Eu tenho uma receita de lentilha vermelha. E era damasco que foi dado, era coisas que muita gente nem conhecia. Entendeu? Então, a gente recebia muita doação. Então, depois aí foi uma coisa mais business mesmo, que eu entrei com um acordo com uma conhecida, e aí a gente montou um catering mesmo. E aí as pessoas iam buscar comida, aí começou a abrir, e aí melhorou um pouco a situação, aí pôde voltar ao normal. Agora já está começando, já está ameaça de novo, né? De fechar tudo de novo. Voltou a ter 1,5 metro de distância, voltou a usar máscara, acabei de chegar com a máscara aqui. Entendeu? Eu tenho que usar máscara, porque eles tinham tirado isso há um mês atrás, né? Por causa do número de vacinados. Tinha caído demais o número de contaminados. Quer dizer, para você ter uma ideia, hoje o governo ameaçou fechar tudo porque os hospitais não estão mais comportando pessoas contaminadas. Aí voltamos a estaca zero. Lili, esse seu alerta é muito importante, esse seu registro. Primeiro, o registro de todas as ações que você e suas amigas e vocês fizeram ao longo do processo da época mais aguda da pandemia e do isolamento. E também esse alerta, você contando de como está agora, em novembro de 2021, a situação aí na Holanda, que essa notícia não chegou aqui no Brasil. Nossa, Holanda, Bélgica e Alemanha estão ameaçando. Vou te mandar lá no final, vou te mandar os jornais, né? Assista daqui do jornal. Ameaça, inclusive. A gente já voltou de novo, não tinha mais máscara, a máscara era só nos transportes públicos fechados, lugares fechados. Sim, sim. Agora, o máscara de novo, 1,5 metro de novo. Os restaurantes pequenos vão fechar as portas de novo. Muitos já fecharam e não abriram mais, porque não tem condição de você... Um restaurante que tem 3, 4 mesinhas, você sabe, tem muito bistrô na Europa, né? Aqueles restaurantes pequenininhos, aquela cafeteriazinha pequenininha. Você lembra que eu não sei se o seu pai falou, eu trabalhei no Mr. Meatball, era uma empresa de bola de carne, coisa bem tradicional holandesa, era uma bola de carne com aquele purê de batata holandês, o stamppot, e aquilo vendia assim horrores, bem na entrada da central, descendo ali. Era um lugar que tinha 2 mesas. E que o fluxo gigantesco, né? Enorme. As pessoas chegavam, pegavam embora, comendo, tinha caixinha, ou então quem queria sentar, a minha amiga, que era a dona do mesmo, ela tinha um café grande, com um terraço grande, então se a pessoa não quisesse comer, eram só 2 mesas, é um lugarzinho pequenininho. Entendeu? Então, muitos cafés fecharam, cafés tradicionais, como eu ia muito com seu pai no Jazz, no Cotton Club. Hoje é uma hamburgueria. Você pega o bar de jazz mais famoso e tradicional,
do século passado. E vendeu e virou uma hamburgueria. Aquilo dá uma dor no coração quando você passa, enorme, né? Porque é cantores maravilhosos, holandeses, o saxofonista, o Dufler, não sei se você já viu ele, a Candy, ele tem uma filha também bem famosa, a saxofonista Saskia Larue, Rinus Grunfeld, o outro. Nossa, era uma galera muito boa de jazz. E acabou, virou hamburgueria. A extratora ainda está lá de pé, mas também é um lugar mais para eventos e tudo. Muitos desses cafés sumiram. O Red Light, não, ficou fechado, né? Porque nem podia abrir, né? Ficou fechado, a cidade ficou parecendo uma cidade fantasma. Nossa. A minha cunhada um dia saiu, até as 9 da noite, se você fosse, você podia ficar na rua até as 9 da noite. Como eu trabalhava de chef cook, eu tinha o catering, nós tínhamos o catering, eu tinha uma permissão para transitar depois das 9 da noite. O meu marido, às vezes, ele tinha plantão no trabalho dele, então ele tinha que chegar, a polícia parou ele aqui na porta de casa. O senhor me desculpa? Ele disse, não, estou vindo do meu trabalho, o senhor me desculpa, sabe? Tudo muito educado, mas é aquela coisa, né? Então, esses 2 anos têm sido assim, você está tolhido da liberdade de muita coisa. Né? As festas não tiveram. A Holanda é um país de festivais, são muitos festivais durante o ano. Festival de cerveja, festival de direito, então acabou tudo, não teve nada. Mas, se Deus quiser, voltará, né? E eu quero te perguntar uma coisa, Lili, que eu sei, e você até comentou antes aqui da nossa gravação, que você já cozinhou mais de uma vez para a família real holandesa. Como é que é essa história? Que é uma coisa especial, né? Não é qualquer pessoa que é convidada para servir a família real. Inclusive, quando vem, por exemplo, um presidente, a Rainha Beatriz recebia muito os presidentes, né? Por 2 vezes eu vi o presidente Lula aqui. E 2 dessas vezes, alguém importante da política. Então, 2 vezes eu recebi um chamado para preparar a comida brasileira e para preparar os drinks, os coquetéis. Meu Deus, sabe? Quando você toma aquele susto, eu digo, Como assim? É você. Eu digo, nossa. Eu falei, meu Deus, sabe? Eu cheguei na cozinha. Cara, eu tive que subir num banco, porque eram aquelas coisas assim, faraônicas, onde se prepara a comida e tinha uma pessoa para experimentar primeiro e tudo, aquele protocolo todo, porque você não ia fazer comida para uma pessoa comum, né? E a lista tinha feijoada, acarajé, eram coisas bem típicas. Teve coisas que eu tive que criar lá, coquetéis que eu tive que fazer. E eu tinha, assim, um exército de cozinheiros. Eu olhei aquele monte de gente quando eu cheguei na cozinha lá, e aí eu falei, minha Nossa Senhora, o que eu estou fazendo? Eu falei, por onde é que eu vou começar? Que eu vou botar rabo, orelha... E porquinho holandês, né? Porquinho holandês. E aí, então, e o pior que assim, como é que você começa assim, normalmente a contar sobre a cultura, sobre o que tem, de onde veio, então aí você vai quebrando o gelo, e aqueles meninos todos de escola gastronômica, todo mundo montado no diploma de coisa, e eu lá. Aí o cara falou assim, chefe, esses são as pessoas que vão lhe auxiliar na cozinha. Ok. Então, faça o seguinte, você vai cortar cebola, você vai cortar tomate, você vai cortar isso, você vai fazer aquilo, você vai arranjar vinagrete, vai fazer um pudim. E aí eles parecia soldado. Eu falei, meu Deus. Todo mundo de fardinha, né? E eu cheguei lá com o meu avental, né? Porque eu odeio aquelas fardinhas. Entendeu? Eu cheguei lá e disse, então, bora, minha gente, como? E aí, a panela era um negócio imenso, que você tinha, eram mais de 2.000 pessoas. Nossa. Não era uma panela, era um negócio, assim, uma coisa grandona, que o cara falou, chefe, a senhora quer... Ele veio com... Não é um banco, é uma coisa especial para você
subir para mexer aquilo tudo ali que eu tinha que mexer. Olha. Entendeu? E eu pequenininha, eu tenho 1,62 m. Entendeu? Então, eu falei, meu Deus. Depois, foi assim, baiana, corri para o outro lado, para poder preparar as caipirinhas, que eu tinha que preparar, porque holandês quer saber do açúcar, de onde veio, o que é que faz, onde é aquilo, e aquele monte de gente, não. E eu já exausta com aquele tanto de coisa, acho que eu tava pura cebola, com alho, com tudo. Eu falei, isso foi uma experiência muito legal. Depois eu também encontrei o príncipe por 2 vezes no Arena, foi bem legal essa experiência de encontrar com ele. Quando você fala o Arena é a Arena Amsterdã, Arena... tem a Arena Amsterdã, porque é lá que tem os jogos e lá que vem, né? Eles chamam Sky Lounge, como que chama isso? O camarote? O camarote, então tem aqueles camarotes VIP, lá que vai, né? A família real vai assistir jogo, vai pessoas conhecidas assistir jogo. Eu já vi várias fotos suas lá no estádio, né? Com Carlos Alberto inclusive Torres, no campo, com o Capita ele era um... Semana passada encontrei um jogador de futebol do Ajax, né? Um veterano também. Ele ficou parado olhando para mim assim no meio da rua. Ele falou: você não é amiga do capitão Carlos Alberto? Eu, hã? E eu olhando a cara do cara, eu não sabia nem quem era. Pior que ele é bem famoso. Ele estava no mesmo bar que eu frequento, né? E o gol do bar que eu frequento é igual a cozinha da minha casa. Todo mundo me chama, me grita, me espera, pergunta para o seu pai. Você que é muito mais famosa que ele, Lili. Você é muito mais famosa que ele. Aí ele foi muito engraçado, porque ele pegou o telefone, ligou para o filho do Carlos Alberto, falou: eu encontrei a amiga do seu pai aqui no centro de Amsterdã. Foi muito legal, falei com o filho do Carlos Alberto, foi legal. Foi um susto quando o capitão morreu, porque a gente tinha se visto, não tinha nem 2 meses. Entendeu? Ele veio almoçar aqui em casa e ele era assim um amor de gente. Ele falava: vamos almoçar aí, Lili. E o docinho que ele gostava que eu fazia de amendoim, né? Tipo cajuzinho. Ele tinha todas as comidas, as coisas. Aí ele falou: Lili, você trouxe meu docinho? Eu digo: tá lá no quarto do senhor, pode pegar lá, que já tá tudo lá no quarto. Era o empadão de frango e o docinho de coisa. Foram experiências incríveis. Eu já tive momentos maravilhosos. Aliás, eu não lembro de ter passado coisa ruim na Holanda. Lili, e você e o Richard têm um casal de filhos? É um filho? Não, nós temos um filho, nosso filho, né, biológico. Nós temos um filho que a gente adotou, que era um menino que tem aqui. E eu tenho... Meu Deus, acho que eu já perdi a conta de tanto filho que eu tenho. Que é manhinha. A minha casa sempre foi cheia de meninos, desde a minha casa no centro, a minha casa no Amsterdã Norte. Crianças que eu pegava que estavam com problemas, ou também através do instituto, ou pessoas que eu sempre ajudei, ficaram na minha casa, e virei manhinha. Virou manhinha, acabou. Então, até hoje é manhinha. Você é mãe de muitos filhos, adotou muitas... De muitos. É engraçado que tem uma passagem bem curiosa. Uma vez encontrei não sei, eu não sei, é mago, pai de santo, não sei direito o que aquele cara era um sensitivo. E ele estava num café e ele era bem estranho, porque os olhos dele eram brancos. Eu não sei se ele era cego ou não sei. Só tinha uma névoa branca. E eu entrei num café e ele agarrou no meu braço. E aí... eu fiquei assim, meio assustada, né? Ele falou comigo: senta. Aí eu sentei. E aí ele disse assim: você vai ser mãe. Ele falou: muito difícil, mas você vai ser mãe. Ele olhou também aqui, botou o dedo no meu pescoço e falou: tem um talho no seu pescoço. Anos depois eu tenho realmente um talho no meu pescoço, depois de muitos anos. São coisas na vida da gente. Isso eu nunca me esqueci. Foi em Amsterdã, dentro de um café, que eu falei: meu Deus do céu, como é que acontece? Eu saí de lá assustada. Ele disse: eu tive realmente um parto muito difícil. Ele falou: você só vai ter um filho. Eu falei: mas eu quero mais. Ele falou: mas você não vai ter. Eu falei: mas como assim que eu não vou ter? Comecei a ficar bem irritada com ele. Ele falou assim, ele só disse assim para mim: quem vai cuidar dos outros?
E eu fiquei com aquela coisa na cabeça, que outros? Eu falei, o homem falou que você tem um filho só e perguntando quem vai cuidar dos outros? E, tipo, anos depois que eu comecei a catar menino na rua, ajudar criança, aí, e todo mundo me chamando de mãe, e eu tive que me inscrever num coisa de First Parents, né? Que é tipo padrinho que ajuda crianças que eu fiz para ajudar o filho da minha vizinha, que a mãe tinha problemas, então acabei virando uma mãinha também. E aí, até hoje eu sou mãe. É muito comum vocês ouvirem as pessoas, às vezes aqui em casa está cheio de gente, meu filho mesmo está sentado, e algum diz lá, mãinha. Aí o Uruto levanta a cabeça assim, aí me disse, desculpa. Ele falou, não, eu estou acostumado, todo mundo é filho da minha mãe. Então, Ô, Lili, já virou... eu tenho uma curiosidade de saber com relação à língua, porque o holandês é uma língua que, assim, não é tão simples assim de aprender, né? Imagino, né? Eu já estive na Holanda. E a holandesa ainda é pior, porque ela vem do germânico, ela vem do alemão, só que é com muita mistura, entendeu? Ela é bem misturada e é uma língua muito forte. Para quem, como nós, né, viemos da língua portuguesa com som nasal, muitos brasileiros não conseguem pronunciar algumas palavras e no começo você fica literalmente com a garganta doendo. É tudo aqui. E como é que foi esse seu processo de iniciação na língua holandesa, assim? Porque... Não teve outro jeito. Eu cheguei aqui 33 anos atrás. Brasileiro quase não existia. Entendeu? Era um ou outro. Então eu caí dentro de uma família totalmente holandesa. Uhum. Entendeu? O Richard já veio falando alguma coisa de português e eu misturava com inglês e dava para virar. Mas a primeira coisa que a minha primeira vizinha, eu tentei me comunicar com ela em inglês, ela disse literalmente, e ainda me deixou bem claro, eu só vou te responder isso. You don't speak English in Holland. Eu falei, ok, sorry. Ela disse, aí ela começou, vai spreken Nederland in Nederland. Dat moet je leren. Eu não entendi nada, volta tudo. Nossa. Eu falei, cara, o Richard chegava em casa, eu estava literalmente bêbada. Sabe por quê? Ela era alcoolista, eu tinha que buscar uma caixa de cerveja para ela. Eu, novinha, não estava tão... Então, mas ela não me deixava beber muito, não. Ela me dava, mas a cerveja daqui é tão forte que naquela época uma garrafa já estava bêbada, entendeu? E aí ela me dava uma garrafa e ela falava, pega o caderno. Foi ela que me ensinou, e ela era uma professora, entendeu? E foi com ela, por isso que muitas pessoas... Assim... Aposentada, ela era bem velha, cara. Foi assim, a primeira vez que eu vi a minha Frau Prio, eu pensei que eu estava feito, sabe aquelas bruxas, sabe? Ela estava com cabelo, aquela mulher do olho azul, com cabelo branco, e com roupão, e um chinelo cheio de frufru. Hoje eu comprei um chinelo de frufru, porque eu estava com saudade dela. E aí ela abriu a porta, e eu disse, hello, I'm Lily, I'm Leonard, I'm living here, I'm upstairs. Ela disse, you don't speak English in Holland. Eu falei, puta que pariu, eu tentando ser simpática, entendeu? Aí depois eu falei, bom, tem que começar de novo. Aí ela disse assim, suba para mim, e aí ela me mandou entrar, cara, a mulher juntava tanta traia, que eu falei, meu Deus do céu. Aí ela mandou sentar, quando eu olhei assim, o copo já estava amarelo, que a cerveja, que o holandês não gosta de lavar o copo que toma cerveja, né? Ele tem que tomar naquele copo. Então ela botava a cerveja, Aí ela fez assim, me deu uma bolsa com dinheiro, falou, você vai trazer uma caixa de cerveja para mim e a gente vai estudar holandês. Aí eu, puta que pariu. Tá bom. Na esquina da minha casa tinha uma loja de bebida que foi um dos estábulos de Napoleão. Ainda tem o nome, as coisas. É um lugar bem, bem legal. Eu morei no centro de Amsterdã, era uma loucura, muita história, né? E aí eu ia lá buscar cerveja para ela. Catava a caixa, passava o canalzinho ali, tá, na minha casa. Só que eu morava no primeiro andar, era um vão de escada, ela morava 2 vão de escada acima. Eu tinha que passar com essa caixa de cerveja e 1 litro de uísque em cima, porque aí eu entregava lá na casa dela. Aí ela me deixava tomar 1 ou 2 cervejas no máximo e vamos tomar aula de holandês. Depois eu tinha que descer buscar comida para ela no chinês. Aí eu falei bem assim, cara, eu vou fazer comida para essa mulher.
Aí eu comecei a fazer sopa, aí a gente começou um relacionamento. Para encurtar a conversa, eu virei herdeira. Quando ela morreu, eu tive que herdar aquelas traias todas. Eu encontrei o filho dela 2 anos depois, perguntou como é que vai minha mãe. Eu falei, sua mãe morreu, tem 2 anos. Aí ele perguntou, cadê as coisas da minha mãe? Eu falei, eu doei, que eu não tinha condição de botar aqui na minha casa. O dinheiro da conta dela, eu tirei junto com a polícia, paguei um enterro, a gente fez uma coisa decente para ela, que ela não tinha seguro, era aquelas holandesas ranzinhas que falavam, não vou pagar, porque eles vão ter que me enterrar. Entendeu? Porque ela acho que foi professora e viveu, sabe? Ela tinha uma coisa muito sofrida, decepção na vida dela. Vai começar que eu encontrei o filho 2 anos depois, ele perguntou pela mãe. Vai começar daí, né? E aí ele disse, mas como ela não deixou nada? Eu falei, você vai lá, pergunta para a polícia. A polícia falou, não, ela deixou tudo por escrito para a senhora Arp. E a senhora Arp fez a bondade de distribuir na casa de velhos, nas casas de coisa, tudo que tinha lá. Entendeu? E foi ela quem eu te fiquei ensinou. Com um sofá Luiz XV, isso aí, porque eu era apaixonada pelo sofá. O sofá tinha até plástico. Ela disse, quando eu morrer, o sofá é seu. Eu falei, meu Deus do céu. E o nome dela, só pra gente registrar. Ela virou um tipo assim, né? Virou um tipo mãe, porque quando a polícia, às vezes ela bebia, ou às vezes ela caía da escada, era uma coisa. Uma vez eu estava no Brasil, a polícia me ligou no Brasil. A sua mãe caiu da escada. Eu digo, mas ela não é minha mãe, eu tô com a minha mãe aqui no Brasil. Entendeu? E aí ele falou, tá. Aí pronto, volta correndo, me fui no hospital toda quebrada. Aí eu comecei a lavar o cabelo dela, botar bob, pintar as unhas, fazer comida, e ela foi ficando arrumadinha. Quando ela ficou arrumadinha, ela não ficou mais dentro de casa, ela começou a ir para a rua. Olha só. Nossa, mas também foi uma outra pessoa na minha vida de muita importância, porque ela de uma maneira bem categórica, ela me disse, aqui não se fala inglês, entendeu? Aqui se fala, a língua daqui não é o inglês. E aí ela não só deixou por aí, ela sentou e foi me ensinar, entendeu? Então, e assim, de uma maneira, não o holandês de rua, Plat Nederland, né? Ela me ensinou a falar gramaticalmente, né? Gramatical, os advérbios, as conjunções, tudo ela me ensinou, que é muito difícil, os artigos, nossa, concordância verbal não é triste. Primeiro você já vê que aqui se fala de trás para frente, né? Para eu aprender, na época que eu tinha 22, 22, 23, não é 23, é 30. Eu falava, meu Deus, é 32, eu falava tudo trocado, eu digo, meu Deus. A lógica, né, da língua, né, ela tem que entrar. Isso que você já tinha formação, né, como professora, já tinha, né, uma bagagem de conhecimento assim pedagógico e tudo. Isso também ajudou. Isso ela percebeu. Ela falou, ela dizia assim, ia dentro do colégio, você é uma colega, porque ela também era professora. Então ela falou, então você tem que aprender isso, então você tem que saber isso. Então eu falava, meu Deus, a gramática do Brasil é muito esmiuçada. A deles é curta. E aí é coisa de ouvido. Como é que eu falei, mas gente, como é que eu tenho que aprender uma coisa de ouvido? É de ouvido. Hoje eu sei que é de ouvido. Quando alguém fala alguma coisa errada, encontra algum brasileiro na rua que está começando a falar holandês, dói no ouvido. Você percebe, a concordância não está certa, falou trocado, alguma coisa. Então, sempre... Aí eu fui fazer um curso de coach. Eu sou também coach da língua holandesa. Então, às vezes, um coach é alguém que lhe acompanha no dia a dia. Então, por exemplo, alguém estava estudando, né? Então, você tem que ter toda aquela coisa, entendimento da gramática de toda da língua holandesa, mas você tem que acompanhar a pessoa, por exemplo, pegar um ônibus para ir no supermercado, para ir num café. Então, um coach lhe acompanha. É uma aula prática. Que legal, entendeu? Que legal. Isso é bem bacana aqui. Então, tem muita gente que tem dificuldade de aprender a língua, então eles têm um coach. E eu desenvolvi um projetozinho. Eu falei, bom, tudo não começa com a comida? Então, eu falei, poxa, pega uma receita de bolo aí. Tire todos os verbos, tire todos. Então, as pessoas, inclusive, esse projeto meu ganhou até muito respaldo. Ele falou, nossa, a Lili ensina as pessoas a falar com comida. Eu falei, depois a gente ainda come.
Porque, Uma metodologia, né? Uma metodologia. porque era literalmente uma aula de culinária, Uhum. entendeu? O que é que tem numa receita? Mexe, clopa, né? Xícaras, números, tudo você aprende. Perfeito, Entendeu? perfeito. Entendeu? Então, tem tudo, tem número, entendeu? Eu disse todos os verbos, todas as ações que você tem que fazer. Quando você está fazendo um bolo, quando você está, entendeu? Então, Assar, isso é muito ferver, legal, né? misturar, Misturar, entendeu? cozinhar, Hoje agitar, não mesmo, sei. tudo. Hoje eu fui no açougue, ele falou, Lili, o boi que você... Eu fiz um boi com todas as partes, um porco com todas as partes, e eu botei em 3 idiomas e mandei ele colocar no árabe. E ele disse assim, os brasileiros, por exemplo, eles querem comer lagarto. Lagarto é um pedaço de carne que chama lagarto no nosso idioma. A gente Sim. sabe, eu quero comer um lagarto. Você não vai comer uma lagartixa, um lagarto, um lagarto. Aí o que Exatamente. eles fazem? Eles jogam no Google. Aí chegam lá Ah! no açougue. O cara me ligou do açougue. O pior é que eu conheço Deus e todo mundo. O cara me ligou do açougue. Lili, tem uma amiga sua brasileira que quer comprar lagartixa. A gente não vende lagartixa. Lagartixa? Meu Deus, é o quê? Aí ela disse, Lili, eu botei no Google, porque você não atendeu o telefone. Tá aqui, lagartixa. Eu falei, meu amor, lagartixa é uma lagartixa. Você traduziu ao pé da letra. Isso não se chama lagarto na língua normal dos butchers, dos lacras, dos açougueiros. Uhum. Entendeu? Isso... Aí, Lili, eu vou caminhando aqui para o nosso final, mas ainda tenho uma perguntinha para fazer, que é o Hoje não. seguinte, porque eu também não quero tomar tanto tempo seu, assim, Não, cara. e a conversa tá uma delícia. Mas eu quero, assim, ir fechando a nossa conversa, você contando um pouquinho, alguma dica para os nossos ouvintes de turismo aí em Amsterdã, ou na Holanda, na região, o que você, assim... Claro que no momento que for mais É oportuno, né? oportuno para a gente ir. Eu estive em Amsterdã, como eu te falei, mas eu fiquei pouquíssimos dias. Eu, na verdade, estava indo para Londres e fiquei numa conexão aí 2 noites. Então, eu não fiz a lição de casa ainda, só dei um passeio de barco e, enfim, dei uma voltinha só. O que fazer em Amsterdã? O que você sugere? Tem algumas, assim... Enfim, eu quero ouvir de Como disse seu você. pai, sabe o que o seu pai fala? Liga para Ah, ali. exatamente. Mas, Seu pai fala, se você foi a Amsterdã, você não conheceu a Lili, você não conheceu Amsterdã. Não, então, Amsterdã tem muita coisa legal. Tem os pubs, né? Os brown café, tem os canais, tem os passeios de barco. E fora de Amsterdã tem muita coisa. Tem Zandam, Zandijk, Kinderdijk, tem os moinhos. A época das flores é muito linda, das tulipas, né? O Keukenhof. Tem outros campos de tulipas menores que você nem paga. Né? O Keukenhof é uma coisa bem mais conhecida. Canais, você pode ir a um determinado ponto, ver aonde que as águas, né, foram interditadas. Tem cidadezinhas que não tem ruas, que você vai sempre de barco, né? Riterol. Então, tem várias. E tem Roterdã também, viu? Fora de Amsterdã tem um monte de coisa. Em Amsterdã mesmo tem muita coisa alternativa que surgiu, né? Com a pandemia desmoronou muita coisa. Tem aqui a parte do norte, onde eu moro, que tem aquele prédio da Shell, que tem um balanço. Tem onde o Cobra pintou a Ana Frank, que fui a única que vi no dia. eu vi a sua foto que você publicou, né? Com o Cobra, eu corri atrás do Cobra, ele estava pintando a irmã Dulce, e ele tinha acabado de pintar, tinha acabado de sair na ponta da casa do meu irmão mora ali atrás, na Barra. Eu falei, cara, eu tinha marcado com ele, eu falei assim, poxa, no dia que eu for no Brasil, eu vou te visitar. Então, quando ele terminou de pintar a Ana Frank, eu estava lá, vendo ele escrever Cobra, eu falei, desça que eu quero falar com você, e a gente passou uma tarde bem legal. São essas coisas também, né, no Amsterdã Norte, tem muita coisa legal, muito barzinho alternativo, coisa reciclada. Tem muita coisa. Amsterdã é Amsterdã, né? É uma cidade incrível, né? E Lili, tem uma época do ano que você sugere que é mais conveniente ou melhor, assim, para o turista visitar a cidade, que, assim, é o momento mais legal, assim, você sugere... Se as pessoas quiserem vir para ver ainda, pegar a Ponta das Flores, tem que ser de janeiro, fevereiro, março. Depois começa os dias mais quentes, né, no verão. Então, o verão, é sempre bacana. O verão tem um monte de coisa para fazer, é bastante cheio também.
E quem gosta de frio, né? Agora, botar bota, um cachecol, entrar num brown café desse, tomar uma genebra, tomar uma cerveja forte. Também é legal. A Amsterdã é linda o ano inteiro. Tá linda, ela tá bucólica, com aquelas folhas caídas, aquelas coisas mortas, e umas coisas brotando, outras não, uma coisa ficando tudo pelada, mas tá bem bonita para visitar. Agora, só que a gente quase vai fechar tudo de novo. Então, a gente vai esperar essa fase esquisita, estranha, né, da história da humanidade de novo, e aí, se Deus quiser, quem sabe, né, talvez o ano que vem, eu espero que você venha também. Opa, irei sim, irei. Ô Lili, você tem planos de vir ao Brasil? Como é que é a sua frequência? Você vem ao Brasil com qual? Normalmente eu vou todos os anos em novembro e volto em março. Então o período do inverno aí, eu não fui. O inverno da Europa, você está aqui na Bahia, no verão da Bahia. Eu estou na Bahia. Eu fiz isso. Às vezes eu invertia quando meu filho estava pequeno, né? Porque aí as férias dele eram no verão. Então, aí eu ia no verão, pegava o São João também. Tem uns anos que eu não pego São João. Talvez esse ano eu vá por essa época, talvez janeiro, não sei como é que está aí a situação do Brasil também, né? A gente fica... E também não sei o que vai acontecer aqui, porque se fecha aqui, como é que a gente sai? Então, esse ano, por exemplo, essa data já era para você estar vindo aqui para o Brasil, normalmente, né? Essa data já era para eu estar na Bahia, já todo novembro, a galera já começa, Lili, você vem, eu digo, pergunta ao seu pai quem é o Foca lá na Praia da Barra. Eu já ouvi falar desse Foca aí lá. E o seu point em Salvador é lá na Praia da Barra? Lá no Porto, lá no Porto, ali a Barra meu irmão mora na Barra, então eu sempre estou por ali, né, aquela parte inteira ali do Campo Grande, até lá o Pelô, né? Seguindo ali, Avenida 7, até chegar no Pelourinho, toda aquela parte ali até chegar na Barra. E quando você volta da Bahia para Amsterdã, nessas suas temporadas aqui no Brasil, como é que é? Você volta de navio? Como é que vão as suas cargas de coisa? Não, tem umas cachaças aí nessa. Eu sei que as cachaças tem que vir. As roupas ficam tudo para trás, é só cachaça, rede, é só bom café, entendeu? Assim, desde que você acha muita coisa hoje aqui, né? Muita coisa também através dessa minha andança de culinária, eu acabei convencendo donos de supermercado a pedir vários outros produtos brasileiros, entendeu? Então, essa semana eu vou começar uma linha de produtos do Sabor da Lili, né, que é uma outra parte da minha empresa, que eu vou lançar o Sabor da Lili em supermercado. Então, depois isso aí a gente eu vou te mandar depois. Lili. Então, vamos fazer o seguinte, né? Vamos concluindo aqui hoje a nossa conversa. Futuramente, em breve, a gente conversa mais e você vai contar mais sobre esse projeto Sabor da Lili, que eu tinha até aqui na pauta, mas eu... com tanta coisa querendo perguntar. Lili, então eu vou caminhando aqui para o nosso final. Primeiro, quero agradecer muito a você pelo carinho, pela confiança. Obrigada a você. E por dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo. Eu sei que você tem uma agenda bem agitada em Amsterdã, enfim. Que isso. Para vocês sempre! Muito obrigado aqui por prestigiar o podcast Outra Visão e compartilhar comigo e com os ouvintes um pouco da sua história, da sua trajetória, que foi muito legal ouvir, Lili. Eu também quero agradecer, Lili, a todos os ouvintes que acompanharam até aqui essa entrevista. Toda a família Arpe, toda a família lá, sua família em Bom Jesus da Lapa, em Salvador, aí em Amsterdã, né? O pessoal que entende português, evidente, mas os holandeses também que não entendem nada, pode ouvir também, né? E Lili, tem um monte que entende, sim. Para a gente fechar a nossa conversa, eu queria que você deixasse um recado final, uma mensagem final para os nossos ouvintes. Olha, meu povo brasileiro, meu povo querido, né? E também a galera daqui de Amsterdã, a galera que me acompanha também. Essa época é uma época muito difícil para todos nós, a gente está quase chegando perto do Natal, do Ano Novo, e tem sido muito difícil. Está sendo muito difícil, muitas pessoas se foram, né? Pessoas queridas, pessoas, sabe, através desse vírus, e através de outras doenças também, mas mais através do vírus. Tem uma coisa que não devia ter acontecido, assim, a gente tenta manter
acalma, mandei a cabeça no lugar, tem muita gente desesperando, agressividade, problema financeiro. Então, a gente tem que ter um pouco mais de confiança em Deus, eu confio em Deus, entendeu? E eu espero que as pessoas, por favor, tomem a vacina, por favor, sabe? A gente está sentindo que a vacina é o único meio, minha gente. Lógico que tem aquela coisa, tem uma coisa estranha. Quantas vezes a gente vacinou que ninguém nem perguntava o que era, vacinar na escola? Eu tenho um bocado de marca que eu digo, foi do ano, não sei que nada. É a única coisa que a gente tem agora. Por favor, não deixe de tomar vacina, por favor, tenha precaução com as coisas, usa máscara se tiver que usar máscara, e vamos tentar superar isso e seguir em frente. Um beijo no coração de todo mundo e até uma próxima oportunidade. Paulão, muito obrigado por esse momento maravilhoso, adorei. Lili, muito obrigado. Lili, Tá. Um beijão para você. Tchau, Lili. Beijo, beijo, tchau.